Oi, gente. Nono ano, essa é a nossa primeira aula, tá certo? O assunto é predicado verbal. O predicado verbal, ele é quando o núcleo é um verbo e exprime ação ou acontecimento. Então, para ser predicado verbal, o núcleo sempre será um verbo que indique ação ou acontecimento, certo? O predicado verbal, ok? Que no caso o verbo, ele pode ser intransitivo, transitivo direto e indireto, transitivo direto e transitivo indireto, ok? Quando é que nós temos verbos intransitivos? Quando ele não exige complemento. Não exige complemento. Vamos dizer que ele é transitivo direto quando ele exige complemento. Como assim? Vamos pensar comigo. Se eu falar assim a vocês, o cachorro morreu. Você percebe que logo após usar o verbo, não tem complemento. Então, você tem o sentido completo da oração. O verbo não exige complemento. Então, quando não exige complemento, nós temos verbo intransitivo. Certo? No verbo transitivo, ele vai exigir complemento. Por exemplo, se eu falar assim, Mário comprou um carro. Eu pergunto a vocês, Mário comprou o quê? Você percebe que exige complemento, porque logo aparece a pergunta. Não é? Então, quando existe esse complemento, eu tenho o verbo transitivo direto. Quando é que nós temos verbo transitivo indireto? Quando ele exige complemento. Só que a diferença é que ele vai exigir uma preposição. Ou seja, o verbo ligando com um complemento. Certo? As principais orações, as principais preposições que aparecem de, para, com, pelo, pela. Certo, gente? Por exemplo, deixa eu falar assim, Maurício gosta de sorvete. Logo, o verbo gosta exige complemento. Por exemplo, Maurício gosta de quê? Maurício gosta de sorvete. Você perceba que esse de vai estar ligando o verbo gosta ao complemento, sorvete. Ok? Então, digo que é verbo transitivo indireto. E quando é que eu digo que é verbo transitivo direto e indireto? Quando eu vou apresentar, quando a oração irá apresentar os dois complementos, que no caso é o objeto direto, que é aquele que não precisa de preposição, e o indireto, certo? Por exemplo, se eu falar assim, eu digo a vocês, por exemplo, a frase assim, o advogado entregou o documento, certo? Aí eu falo, o advogado entregou o documento. O advogado entregou o quê? O documento para a mãe, certo? O advogado entregou o documento. Primeiro complemento, o quê? Entregou o documento. Para quem? Para a mãe, certo? Você percebe que o próprio verbo aí, ele vai precisar dos dois complementos para ter sentido da oração. Então, tem aí verbo transitivo direto e indireto, certo? Os complementos verbais podem ser objetos diretos e indiretos, que é justamente esse objeto, que é justamente esse complemento, certo? O complemento dos verbos transitivos direto, eu vou chamá-lo de objetos diretos. E o que vai completar o verbo transitivo indireto, eu vou chamar de objetos indiretos. Dica para vocês. Se caso aparecer logo após ao verbo, certo? Um adjunto adverbial, o que é isso? É um advérbio ou uma locução adverbial. Por exemplo, Paulo e Ricardo chegaram cedo. Paulo e Ricardo chegaram. Você não compreende? Compreende, né, aliás? Você não compreende? Então, vou saber que chegaram é um verbo transitivo. É um verbo intransitivo. Por que verbo intransitivo? Porque você consegue compreender a informação de forma completa. Deixa eu falar. Paulo e Maurício chegaram cedo. Cedo é um advérbio. Logo, eu terei verbo intransitivo. Toda vez que logo após o verbo aparecer
adjunto adverbial, eu vou saber que é verbo intransitivo, tá certo? Prestem bastante atenção, porque sabe que em português tem casquinha de banana. Ou seja, o verbo ele pode em alguma ocasião ser transitivo, como em alguma ocasião também ser transitivo, direto ou indireto. Depende do complemento que ele vai exigir, tá certo? Sempre faça uma pergunta. Por exemplo, Paulo precisa. Quem precisa, precisa de algo ou de alguma coisa. Então, se a pergunta for assim, eu vou saber, ó, que é uma preposição. Então, eu vou saber que é verbo transitivo indireto. Se a pergunta for o que ou quem, eu vou saber que é verbo transitivo direto, tá certo? Então, a aula de hoje vai ser por aqui, mas eu quero que vocês acompanhem essa aula pela página 11 de vocês, do caderno de atividades, tá? Vocês vão esclarecer dúvidas, aqui tá a anotação, aqui tá tudo que eu expliquei a vocês. Vocês vão responder da página 11, vocês vão ler no caso, né? A anotação da página 11, vão responder da página 11 até a página... até a página 15, tá certo? Onde vocês aqui vão praticar bastante. Preste atenção que está pedindo. Por exemplo, aqui. Aqui pede sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Ou seja, vai ter aqui no caso um verbo que o complemento vai ser de forma direta, sem preposição. Por isso que eu chamo de objeto direto. Tá certo? A aula por aqui a aula de hoje fica por aqui. Atividade, anotem. Peço que vocês, assim que vocês assistirem essa videoaula, peço que vocês coloquem a data e respondam da página 11 até a página 15, certo? Caderno de atividades. Ok, gente? Então, na nossa segunda aula, eu irei dar continuidade a esse assunto para esclarecer dúvidas de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.